Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez nos trazer aqui para te buscar, para dizer, meu Deus, o quanto precisamos de ti, o quanto somos dependentes de ti, meu Deus. Sem ti, meu Deus, nós estamos perdidos, vulneráveis ao pecado, Pai amado. Pai amado, nos ajude, Senhor, a lutar contra o pecado do dia a dia, Pai amado. Nos ajude, Senhor, a nos aproximar todos os dias do Teu ser, meu Deus. Nos ajude, Pai, a Te buscar, a nos alimentar cada dia, Pai amado, da Tua palavra, Senhor. Porque Tua palavra é viva, é eficaz, é transformadora, meu Deus. E precisamos, Pai, precisamos que o nosso coração seja transformado, Pai. Porque o nosso coração é tendencioso para o pecado, Pai amado. Mas não queremos, Senhor, ouvir o nosso coração, dar atenção para a nossa carne, Senhor, mas sim para a nossa alma, porque a nossa alma te quer, meu Deus. A nossa alma quer os teus caminhos, Senhor, a cada dia, Pai. Mas sozinho não vamos conseguir, meu Deus. Precisamos de ti, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque hoje somos amigos teus, Pai amado. Através do teu filho Jesus Cristo, Pai, que nos tirou da escravidão do pecado, somos teus amigos, Pai. E não estamos mais condenados, Pai amado. Senhor, nos ajude a permanecer em ti, Senhor, e que tudo que façamos seja para a honra e glória do teu nome, Pai amado. Senhor, nos ajude, te pedimos ajuda em relação à tua palavra que vamos ler agora, Pai amado. Nos ajude a compreender, nos ajude, Senhor, nos dando sabedoria, compreensão, entendimento, Pai amado, e humildade, Pai. Humildade para saber que sem ti nada somos, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos para o devocional em Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Salmo 107, versículo 7. Vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. O versículo 6 diz assim: Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Versículo 7. Ele os levou pelo caminho certo, para uma cidade que pudessem morar. Amém. E o devocional diz assim: experiência inconstante muitas vezes leva o cristão ansioso a questionar: por que é assim comigo? Busquei a luz, mas eis que veio a escuridão. Pedi paz, mas contemplei o tormento. Disse em meu coração: minha montanha se mantém firme, nunca serei abalado. Senhor, escondeste tua face e estou atribulado.
Ontem mesmo eu podia entender claramente minha posição. Hoje minhas evidências estão ofuscadas e minhas esperanças nebulosas. Ontem eu podia subir ao cume do Monte Pisgah e ver toda a paisagem e me regozijar na confiança de minha herança futura. Hoje, meu espírito não tem esperanças, mas muitos temores. Nenhuma alegria, mas muita aflição. Isto é parte do plano de Deus para mim? Pode essa ser a forma na qual Deus me levará para o céu? Sim, é assim. O eclipse de sua fé, a escuridão de sua mente, a fraqueza de sua esperança, todas essas coisas fazem parte do método de Deus para fazê-lo colher a grande herança, na qual logo entrará. Essas provações são para testar e fortalecer sua fé. Elas são ondas que lavam você sobre a rocha. São ventos que sopram seu barco mais rapidamente para o porto desejado. De acordo com as palavras de Davi, o mesmo pode ser dito de você. E assim os levou ao desejado porto. Pela honra e pela desonra, pelos relatos ruins e bons, pela fartura e pela pobreza, pela alegria e pela aflição, pela perseguição e pela paz. Por todas essas coisas, a vida de sua alma é mantida, e por meio delas, você é ajudado em seu caminho. Não pense, cristão, que suas tristezas estão fora dos planos de Deus. Elas são parte necessária dele. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Aprenda então que temos, por muito motivo de toda alegria, o passarmos por várias provações. Fique calma, minha alma trêmula, e espere sua vontade santa e sábia. Eu não posso, Senhor, ver teu propósito, mas tudo vai bem quando feito por ti. Amém. Vamos continuar a leitura em 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 34. E a introdução desse capítulo diz assim: o reinado de Josias de Judá. Josias Gente, eu errei aqui o capítulo, me desculpem. Na verdade, é o capítulo 35 de 2 Crônicas. E a introdução desse capítulo diz assim: a comemoração da festa da Páscoa. Referência 2 Reis, capítulo 23, versículos 21 a 23.
Este relato da comemoração da Páscoa ocupa apenas 3 versículos em 2 Reis, capítulo 23, versículos 21 a 23. O autor de Crônicas tem um relato mais longo em que explica que tudo foi feito conforme a lei de Moisés, versículo 12, e as ordens do rei Davi, versículo 15, e capítulo 8, versículo 14. E o capítulo inicia assim: Josias comemorou em Jerusalém a festa da Páscoa, em honra de Deus, o Senhor. No dia 14 do primeiro mês, foram mortos os carneiros para a festa. Ele pôs os sacerdotes nos seus lugares de serviço no templo e os animou a fazerem bem o seu trabalho. Depois mandou chamar os levitas, que ensinavam a lei de Deus a todos os israelitas e que eram separados para o serviço do Senhor, e lhes disse: Ponham a arca da aliança no templo construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Daqui em diante, vocês não precisarão carregá-la nos ombros. Dediquem-se ao serviço do Senhor, nosso Deus, e do seu povo de Israel. Organizem-se para o serviço por grupos e por famílias, de acordo com as ordens escritas pelo rei Davi, de Israel, e pelo seu filho Salomão. Os grupos devem ser organizados de acordo com os grupos de famílias do nosso povo, a fim de que haja um grupo de levitas à disposição de cada grupo de famílias. Matem os carneiros para a Páscoa, purifiquem-se e preparem a festa, a fim de que os seus irmãos, os outros israelitas, comemorem a Páscoa de acordo com as ordens que Deus nos deu por meio de Moisés. Do seu gado e dos seus rebanhos, o rei Josias deu ao povo os animais para a festa da Páscoa: 30.000 carneiros e cabritos e 3.000 touros. As autoridades também deram ofertas ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo, deram aos sacerdotes 2.600 carneiros e cabritos e 300 touros para os sacrifícios da Páscoa. O chefe dos levitas, Conanias, os seus irmãos Semaías, Netanel e também Asabias, Jeiel e Josabade, deram aos levitas 5.000 carneiros e cabritos e 500 touros para a Páscoa. Quando tudo estava pronto para a festa, os sacerdotes foram para os seus lugares e os levitas se juntaram em grupos de acordo com o que o rei havia ordenado. Aí foram mortos os carneiros e os cabritos. Os levitas tiveram a pele os levitas tiravam
a pele dos animais, davam o sangue aos sacerdotes e estes borrifavam o altar com ele. Entregaram ao povo, segundo os grupos de famílias, a gordura dos animais, que seria queimado como sacrifício a Deus, o Senhor, de acordo com o que a lei de Moisés manda. E fizeram a mesma coisa com os touros. Também assaram os animais de acordo com a lei. Cozinharam as outras ofertas sagradas em panelas, caldeirões e frigideiras, e distribuíram rapidamente para todo o povo. Em seguida, os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, os descendentes de Arão. Os levitas precisaram fazer isso porque os sacerdotes ficaram ocupados até a noite, oferecendo a Deus os animais que eram completamente queimados e a gordura. Os cantores do grupo de Asaf estavam nos seus lugares, de acordo com as ordens do rei Davi e de Asaf, de Emã e de Jedutum, o profeta do rei. Os guardas também estavam nos seus lugares, guardando os portões do templo. Nenhum deles precisou abandonar o seu posto, pois os seus colegas, os outros levitas, prepararam a parte dos sacrifícios que era deles. Assim, tudo foi feito naquele dia para a adoração de Deus, o Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Comemoraram a Páscoa, a festa da Páscoa, em honra do Senhor, e apresentaram as ofertas que eram completamente queimadas no altar. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém tomaram parte na festa da Páscoa e na festa dos pães sem fermento. Desde o tempo do profeta Samuel, os israelitas nunca haviam comemorado uma festa da Páscoa como esta. Nenhum outro rei de Israel comemorou a festa como Josias fez, com os sacerdotes e os levitas, com o povo de Judá e de Israel, que estava presente, e com os moradores de Jerusalém. Foi no ano 18 do seu reinado que essa Páscoa foi comemorada. O fim do reinado de Josias. Uma introdução sobre isso. Está em 2 Reis, capítulo 23, versículo 28 a 30. O rei Josias foi morto no vale de Megido, versículo 22, quando tentava retardar o avanço do rei Neco, do Egito, que estava marchando para lutar em Sarquemis, junto ao rio Eufrates. Isso aconteceu no ano de 609 a.C. Referência 2 Reis, capítulo 23, versículos 28 a 30. Versículo 20. Depois de tudo isso, quando Josias já havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, o rei Neco, do Egito, marchou com seu exército para lutar em
Carquemis, que ficava na beira do rio Eufrates. Josias saiu com seu exército para lutar contra ele. Mas Neco lhe mandou a seguinte mensagem: Rei de Judá, você não tem nada a ver com esta luta. Eu não vim lutar contra você, mas contra os meus inimigos. E Deus mandou que eu me apressasse. Deus está comigo. Portanto, se você lutar contra Deus, ele o destruirá. Mas Josias não voltou atrás. Ele não quis dar atenção ao aviso que Deus estava dando por meio do rei Neco. Pelo contrário, ele se disfarçou e marchou para lutar contra Neco, no vale de Megido. Os soldados egípcios atiraram flechas contra Josias, e ele gritou para os seus oficiais: Estou gravemente ferido, tirem-me daqui. Os oficiais o tiraram do seu carro de guerra e o puseram em outro carro e o levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado nos túmulos dos seis. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. O profeta Jeremias compôs uma lamentação em honra de Josias. Até hoje, os cantores e as cantoras cantam essa canção quando choram a morte de Josias. Já se tornou costume em Israel cantar essa canção, essas canções, que se acham na coleção de lamentações. Josias fez muitas outras coisas e praticou atos de bondade em obediência à lei de Deus, o Senhor. Tudo o que ele fez, desde o começo até o fim do seu reinado, está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. Vamos aqui para alguns comentários e referências do capítulo 35 de 2 Crônicas. Capítulo 35, versículo 1. A festa da Páscoa. Referência: Êxodo, capítulo 12, versículos 1 a 3 e 21 a 27. Números, capítulo 28, versículos 16 a 25. E Deuteronômio, capítulo 16, versículos 1 a 8. Primeiro mês, o mês de Abibe, que ia da metade de março, que ia de meados de março a meados de abril. Capítulo 35, versículo 3. Ponham a arca da aliança no templo. Isso já tinha sido feito no tempo de Salomão. Referência: 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 4 e 5. E agora os levitas podiam dedicar-se a outros serviços. Versículos 5 e 6. Também se poderia pensar que a arca tinha sido tirada do templo no tempo de Manassés e de Amon. 2 Crônicas, capítulo 33. Mas o texto nada diz a respeito disso.
Capítulo 35, versículo 13. De acordo com a lei. Referência: Êxodo, capítulo 12, versículos 8 e 9. Capítulo 35, versículo 15. As ordens do rei Davi. Referência: 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1. Capítulo 35, versículo 17. A festa da Páscoa. E na festa da Páscoa e na festa dos pães sem fermento. Referência: Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 20. Capítulo 35, versículo 19. Ano 18, 622 a.C. Capítulo 35, versículo 20. O rei Neco, do Egito. Ele reinou de 595 a 609 a.C. Foi ajudar os assírios em sua luta contra os babilônios, mas acabou sendo derrotado pelos babilônios na Batalha de Carquemis. Referências: 2 Reis, capítulo 24, versículo 7, e Jeremias, capítulo 46, versículos de 12 a 12. Capítulo 35, versículo 21. Deus mandou que eu me apressasse. Referência: 1 Crônicas, introdução, capítulo 14, versículo 1. Capítulo 35, versículo 22. Megido, que ficava a uns 40 quilômetros a sudeste do lago da Galileia. Capítulo 35, versículo 25. Até hoje. Referência: 2 Crônicas, capítulo 8, versículos 7 e 8. E por fim, história dos reis de Israel e de Judá. Referência: 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 11. É isso, gente. Capítulo 35 de 2 Crônicas. Que Deus os abençoe.